Prontinho. É que agora eu não grava mais no Meet, né? Agora eu tenho que gravar lá pelo OBS. E já aproveito para avisar, não para vocês, mas para quem for ver essa gravação depois, que acho que talvez ela não fique tão boa no vídeo, né? Mas o áudio eu testei e tá bom, que acho que o mais importante para nós é o áudio. Boa noite, Adriana. Estamos começando agora. Porque eu não esperava, né, que eu fosse dar aula online para vocês novamente. Então até esqueci, nem prestei muita atenção quando eu vi a notícia de que o Meet não ia fazer mais gravações, mas não me importei muito, né? E aí tivemos essa não tão boa surpresa agora no início do ano. E eu tive que configurar o meu OBS Studio, que eu uso para fazer as gravações de aula, tanto as síncronas como as assíncronas. Eu tive que configurar rapidinho, eu não lembrava muito bem das configurações mais, então eu fiz meio rápido, não sei se vai dar muito certo. Mas o áudio vai estar ok. O vídeo, talvez, quando eu fizer a apresentação, talvez não fique tão bom, mas o que eu vou apresentar para vocês é basicamente aquele documento que vocês que eu enviei para vocês por e-mail também, tá bom? Pessoal, vocês assistiram a live do diretor hoje às 18 horas? Conseguiram ver? Não? Pessoal que está aí, se não quiser abrir o áudio, pode colocar ali no chat para a gente ver. Não? Quem puder depois dar uma olhadinha no YouTube, deve ficar gravado, eu acredito. É interessante, assim, porque ele dá uma explicação do porquê que a gente teve que voltar no remoto de novo, né? Que já estava todo mundo feliz e comemorando que nos encontraríamos presencialmente. Mas ele dá umas explicações assim, quer dizer, todo mundo sabe que é porque teve uma piora do quadro da Covid, mas ele dá as explicações um pouco mais técnicas da decisão, né, como que o comitê que respalda a direção nessa decisão, como que eles avaliam os índices, e também como que essa avaliação foi alterada agora pela reitoria, né, do Instituto Federal. Tem uma nova forma de ver, mas o índice principal continua sendo a taxa de ocupação de leitos, né? O que, de certa forma, não é boa notícia, mas, enfim, a gente tem que compreender, porque são vidas que estão envolvidas, mesmo que todo mundo tenha se vacinado. Eu mesma peguei Covid já vacinada com 3 vacinas. As minhas férias, o final das minhas férias, eu tive que ficar em isolamento. E, embora eu não tenha tido nenhum sintoma grave, graças a Deus, mas eu fiquei bem derrubadinha alguns dias de cama, né? Então, mesmo com a vacina, como tem a variante nova, a doença continua aí. E claro que a gente vê que a maioria que tomou vacina não tem sintomas graves, mas como essa nova variante se espalha muito rapidamente, tá aí a taxa de ocupação de leitos de novo. A outra novidade que o diretor falou na live, que é interessante vocês verem, que eu não vou repetir o que ele falou, mas vou chamar a atenção de vocês para isso, é que existe um otimismo, eu sinto isso, um otimismo geral aí na instituição, de que nós vamos retornar em breve para o presencial. Mesmo que seja na etapa que nós chamamos de etapa 2, que é não a retomada completa das atividades presenciais, mas algumas atividades presenciais. E diante disso, né, diante dessa possibilidade iminente de retomarmos atividades presenciais, ou 100%, que é o nosso desejo,
ou parte delas, é importante vocês se informarem de que como é que é feita o passaporte da vacina, né? Então, vai ser exigida a vacinação para toda a comunidade interna e externa que for ingressar o campus para atividades presenciais. Se realmente se concretizar a nossa esperança de voltar 100% presencial, isso vai ser bastante importante, né, vocês providenciarem o mais rápido possível, já é possível enviar. Então, deem uma olhadinha nos seus e-mails, né, e nas informações aí do campus, no site, etc., para vocês saberem como que vocês podem se respaldar aí com as informações para vocês apresentarem o passaporte da vacina. Não vai ser apresentar na portaria, viu, gente? Vocês vão ter que enviar para determinados lugares e aí tem que ver, no caso de vocês, para onde que vai. Tem que abrir um processinho no SUAP e tal. Então, acredito que até a professora Vanessa deva conversar com vocês sobre isso também em breve, né? Vamos esperar aí para a semana que vem. Bom, essas então são as notícias aí da live, né? Então, quem puder assistir, dá uma olhadinha lá no YouTube, quem já não assistiu ao vivo. E, dito isso, então, boas-vindas a vocês. Estamos começando, então, o 7º semestre de vocês. E estou feliz por ser a professora que dá início a esse 7º semestre. Gostaria que estivéssemos todos juntos, né? Porém, estamos juntos, mas de longe. E só pode ser um semestre bom começando com literatura, não é verdade, gente? Quem discordar, não abre o áudio. Quem concordar, pode abrir o áudio. E desejo para vocês, desejo que estejam todos bem. E desejo para vocês um excelente 7º semestre, que é o penúltimo. Muito sucesso no semestre. E espero que até o fim desse semestre, até o fim desse ano, além de estarmos todos presencialmente, que todos vocês estejam formados, né? Que é o desejo de todo mundo que chega aí nessa distância do curso. Pessoal, como a Maria já indicou aí, e vocês já devem ter visto no seu horário, eu vou ministrar para vocês 2 disciplinas. Então, eu estava assim com algumas ideias de gerenciar isso entre quinta e sexta-feira. Uma é na quinta, que é educação literária, e a outra na sexta, que é literaturas em língua portuguesa 6, que é a disciplina da qual eu vou falar hoje, tá? Então, eu estava pensando em fazer um bem bolado aí, de fazer um revezamento entre os 2 dias, porque sexta-feira sempre é um dia meio cruel, sexta-feira à noite ainda, né? Mas eu vou deixar isso para adiante. Então, nós vamos iniciar de outra forma. Cada disciplina no seu... Pode ser, Guilherme. Aí depende da pessoa, né? Por que você acha que está confuso, Maria, o horário? O que aconteceu de confusão? Essa disciplina está na segunda-feira. Aqui no horário que foi disponibilizado. Literatura e língua portuguesa 6 está no primeiro dia aqui no meu. Não sei se os demais observaram isso. Na sexta-feira está metodologia e prática de ensino de língua inglesa. Eu vou dar uma olhadinha, mas quando eu falei que eu ia dar aula para vocês hoje, nenhum outro professor, eu falei isso na reunião, a gente combinou como é que ia ser o começo com vocês. Nenhum outro professor se manifestou sobre a sexta-feira, não. Então, eu não tenho certeza. Mas eu vou conferir. Teve aí várias versões do horário. De repente, eu tô com a versão errada, né? Se me tiraram da sexta-feira, eu vou achar uma glória. Difícil me tirarem da sexta-feira. Eu sou uma das únicas professoras que abre horário de sexta-feira à noite. Então... não sei, mas vamos ver, vou conferir, tá bom? De qualquer forma, estamos iniciando. Se vamos ter segunda-feira de novo, aí segunda-feira, na verdade, não vai ter
aula, assim como a gente está tendo agora, né? Segunda-feira para vocês vai ter reunião com a coordenadora e com os professores, que vai ser um acolhimento, boas-vindas para vocês. E acho que ela vai abordar esses assuntos novos aí, sobre o ensino remoto, passaporte da vacina e outras coisas aí do curso, né? Deve falar com vocês aí das novidades aí para o semestre e das informações que vocês precisam. Então, segunda-feira, no horário de aula mesmo, vai ter vamos falar, uma reunião. Então, não vai ter aula na segunda-feira, vai ter esse outro evento, né? Aí dá tempo de eu checar direitinho se teve uma outra versão do horário que eu não estou sabendo. Mas eu olhei, na verdade, eu nem olhei no horário da turma, eu olhei no meu horário pessoal. E no meu horário pessoal, eu não vi modificação. Ah, não, Pro, é porque tá na tabela, então eu entendi que cada dia seria um dia da semana, mas eu acredito que não. Acho que eu que estou fazendo confusão. Esquece que eu falei. Tá bom, tudo bem. Bom, de qualquer forma, as duas disciplinas eu vou ministrar para vocês, tá bom? Bom, eu vou fazer algumas alterações da forma como eu trabalhava no semestre passado, que nós tivemos a literaturas africanas, né, em língua portuguesa, e para esse semestre eu não vou trabalhar da mesma forma. Primeiro que as disciplinas são diferentes, depois que são disciplinas que não são novidades exatamente para mim, né? Então, eu já posso até conduzir mais as disciplinas do que aquele trabalho que a gente fez, que foi um trabalho meio conjunto, né, de descoberta conjunta. Então, e também eu quero já deixar um pezinho no presencial, porque se a gente fizer aquele sistema remoto totalmente no Moodle, como a gente vinha fazendo, vai ser um impacto muito grande se realmente se concretizar a nossa esperança de voltar 100% presencial. Oi, boa noite, Júlia. Boa noite, Pro. Então, a maneira que eu vou trabalhar com vocês vai ser o seguinte: a gente tem 4 aulas, né, de cada disciplina. Então, considerando que o horário seja uma na quinta, outra na sexta, então seriam 4 aulas de educação literária na quinta e 4 aulas de literaturas em língua portuguesa, 6 na sexta. Que eu falei para Maria aí no chat, para a gente agora terminar esse semestre ou com amor eterno ou com ódio eterno. Né? Não tem jeito, vocês vão viver muito, né? E aí, justamente no fim da semana, né? Semana inteira, aquela expectativa. Então, o que eu pretendo fazer para essas 2 disciplinas agora? Eu vou dar aulas síncronas, então toda semana a gente vai ter aula síncrona. Mas eu sei que é diferente a maneira da gente trabalhar no remoto e no presencial. Os próprios professores e a própria coordenadora vão dizer para vocês que é momento da gente se readaptar aos horários do ensino presencial. Então, pensando nisso que nós combinamos entre o corpo docente, a diretoria acadêmica e tudo mais, que está muito com essa preocupação, então é nisso que a gente vai se pautar. Então, eu vou dar as aulas síncronas das 2 disciplinas. Vou começar, só que eu não vou dar as 4 aulas, né? Ninguém aguenta, nem vocês, nem eu, a gente ficar aqui na frente do computador das 10 para 6 até as 10h20, né, da noite, fazendo só meia horinha de intervalo. Ninguém aguenta isso, né? Então, eu vou fazer uma aula síncrona mais curta e deixar disponibilizado para vocês materiais de leitura, etc., que já são necessários mesmo no Moodle. E como é que vai funcionar o controle de frequência? Né? O controle de frequência vai ser assim: quem participar da aula síncrona, então eu vou fazer chamada na aula, né? E quem participar da aula síncrona vai ter a presença.
a presença vai contar para as 4 aulas do dia, né? Porque quem tiver na aula síncrona já vai ter fechado o assunto, são 4 aulas, tá? A gente vai ter menos tempo de aula síncrona, mais os materiais, mas eu vou contar o dia, né? Então, o dia são 4 aulas. Quem não puder participar online da aula síncrona, eu sempre vou deixar uma mini atividade, que é para checar se a pessoa assistiu a aula. Então, vinculado àquela aula, vai ter, sei lá, pode ser um quiz, pode ser uma pergunta, pode ser um fórum que tenha que participar. E aí, quem for, então, assistir a aula gravada, que eu vou deixar no Moodle, de forma assíncrona, ou seja, não vai ser aqui ao vivo com a gente e tal, vai precisar fazer essa atividade para que eu possa dar as presenças para a pessoa que não estava ao vivo ali comigo no momento da aula. Tudo bem isso, pessoal? Ficou claro como é que vai ser o controle da frequência? Quem tiver dúvida, agora é hora de perguntar. E aí, professora, boa noite. Boa noite. Eu vou perguntar aqui porque eu estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, eu não sei, eu estou viajando aqui. Então, basicamente assim, quem não conseguir assistir a aula, né, que você estiver fazendo ali no dia online, tem que responder umas perguntas que você vai postar. Isso, Aparecida. É assim, quem estiver na aula, eu vou fazer chamada, já vou dar a presença e quitou. Tranquilo. Agora, professor. quem não estiver na aula, que vai assistir a gravação depois, eu vou dar uma mini tarefa. É uma coisa que vocês vão fazer assim em 15, 20 minutos no máximo, né? Então, é só para eu checar se a pessoa assistiu a aula. Por exemplo, pode ser um quiz, pode ser uma resposta num fórum que eu vá abrir. Eu faço uma pergunta, a pessoa dá a resposta de um parágrafo, alguma coisa assim, para eu poder dar a presença para a pessoa que não estava no momento da aula. Tudo bem? Tá certo, professora, muito obrigado. Eu queria mandar uma boa noite aí para meus amigos e colegas de sala de aula. É nóis, Guilherme, tamo junto, mano. Bom, então essa é a forma que a gente vai trabalhar o nosso dia a dia, né? As nossas aulas. Então, são aulas síncronas e, claro, vai ter as leituras que são as leituras normais do curso, né? O bom do ensino remoto é que vocês ficam com um tempinho a mais, né, para poder gerenciar suas leituras. Quando a gente está no presencial, eu gosto sempre de repetir isso, mesmo que vocês já estejam no último ano, mas 2 anos da sua vida acadêmica foi muito diferenciado do que era esperado para vocês. Então, vou repetir o que eu falo sempre para todos os alunos. Curso de letras parece que é um curso de meio período, mas não é. Curso de letras é um curso integral, embora a gente frequente as aulas num período só. Mas a quantidade de leitura que nós temos num curso de letras, assim como outros cursos de humanas bem feitos, né? Um curso de história, por exemplo, um curso de filosofia, entre outros, a quantidade de leitura é muito grande. E a gente tem que ter tempo, tem que saber gerenciar o tempo disso. Então, na verdade, a gente sempre tem que considerar mais um período ou determinados dias da semana para a gente conseguir gerenciar essas leituras, que sempre tem muita coisa. Né? E não dá para a gente falar assim, eu acho muito estranho quando um aluno de letras fala assim, mas o professor está dando muito texto. Mas, poxa, um professor bom de letras é um professor que não daria textos? Né? Como é que é isso? Né? Então, o nome do curso é esse, letras, né? Então, o mínimo que a gente tem que fazer é gerenciar as letras que vão vindo na nossa vida e que geralmente são muitas leituras mesmo. E quem continuar na carreira lá para frente, quem quiser fazer, e mesmo quem vai ser professor da educação básica, vai ter que ler bastante. Digo para vocês que tem livros que eu já li 8, 10 vezes, porque a gente tem que ler de novo,
né? Isso eu estou falando em literatura, né? Mas é claro que quem for trabalhar com língua tem outras leituras para fazer. Mas toda vez que eu vou trabalhar com os meus alunos Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu tenho que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas de novo, né? Então não tem jeito, né? A leitura vai fazer parte da nossa vida, quem, né, desde o estudante, quem seguir a carreira e quem for seguir carreira acadêmica, sempre vai ter muita leitura para fazer na área de letras. Pessoal, eu vou agora tentar... Bom, eu vou conseguir compartilhar com vocês o documento, mas, como eu avisei no comecinho da aula, nem todos estavam, e pode ser que dê aqui uns errinhos, assim, mas mais na gravação do que na apresentação para vocês, tá bom? Porque eu tive que configurar o meu OBS muito rapidinho, eu esqueci as configurações, então não sei se vai dar tão certo o meu compartilhamento e a minha gravação. Então, vou pedir para vocês uns minutinhos que eu vou ligar as coisas aqui que eu preciso, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Aqui, na verdade, esse é o documento. Vocês estão vendo aí? Aquele PDF que eu mandei para vocês? Tem que dizer para mim que eu não estou vendo o chat. Apareceu aí para vocês, pessoal? Ah, não, tô falando. Pessoal, tá aparecendo para vocês a apresentação? É aquele PDF que eu enviei para vocês. Tá sim, prof. Tá? Mas tá aparecendo direitinho ou tá aparecendo meio em segundo plano? Eu acho que tá certo. Tá? Então tá bom. Pode ser que na gravação não saia desse jeito. Mas de qualquer forma, é aí o PDF que eu enviei para vocês, tá? Por e-mail. É só assim, na realidade, eu fiz um programinha básico, porque eu ainda estou fazendo o plano de ensino, mas o que é a disciplina de literaturas em língua portuguesa 6? É uma disciplina bem diferentona, na verdade, das outras de literaturas, porque ela vai falar de teatro e cinema, né? Então, chega até nessa questão de uma mídia que está meio fora, né, do escopo de um curso de letras propriamente dito. Porém, né, o teatro tem importância porque o texto dramático ele é estudado também pela área de letras, né? Embora a apresentação teatral propriamente dita, ela é outra área, né? A área lá de drama. O teatro tem... Então, quer dizer, então qual que é o nosso foco aqui é o texto dramático. Muito embora a gente vá passar por uma questão assim da história do teatro no Brasil, o que isso tem a ver com as várias fases da literatura no Brasil. Eu estou dizendo assim, mais uma questão de vida literária, né, do que necessariamente ou exclusivamente o texto dramático. A outra importância de estudar o teatro, e aí eu estou falando mais de umas questões teóricas básicas, é que o teatro, o texto dramático, ele dá origem ao nosso... a literatura
a narrativa moderna, né? Então, a gente tem o costume de dizer, quando a gente estuda lá a teoria clássica da literatura, que a lírica, né, dá origem à nossa poesia moderna, que a épica, né, que é a literatura, que a poesia épica dá origem à nossa narrativa, e que o teatro dá origem ao drama moderno. Porém, não é bem assim. Na verdade, o épico, ele influencia o que nós chamamos de grandes narrativas, mas a narrativa moderna, a partir do romantismo principalmente, ela é derivada muito do teatro, e nós vamos ver como que isso se dá. Então, a gente vai falar de texto dramático, sim, a gente vai falar de vida literária, e a gente vai também ver como que essa relação se dá vindo para as narrativas modernas, para os romances modernos. E vamos chegar no cinema com isso, porque antes de existir, assim, no início do cinema, quando a gente fala que começou a ter a arte cinematográfica, a arte cinematográfica, como narrativa, era derivada da literatura. Então, aquilo que se estabelecia como critérios, regras, técnicas, narrativas na literatura, eram copiadas, vamos dizer assim, ou emuladas no cinema. O cinema, porém, se tornou tão grande, tão popular e tão importante, e quando a gente fala de arte contemporânea, é a importância artística como é também a importância comercial, hoje está ao contrário. Na verdade, muito da literatura, da narrativa literária, deriva do cinema. Então, estabelecer essas relações, né, estudar essas relações da narrativa entre cinema e narrativa literária, é muito interessante, uma coisa bem bacana, e claro, fala do nosso mundo contemporâneo, que é legal, né? Porque daí a gente vai entendendo o cinema de outra maneira, né? Não só na parte comercial. Sabe que eu falo que muito filme comercial tem coisas profundas, assim, de técnicas clássicas de narrativa, né? Então é bem bacana a gente ver como que se dá essa relação, tá? Então, esse conteúdo, na verdade, é uma proposta inicial. Eu nem sei se dá para a gente cumprir todo esse conteúdo. Eu ainda vou ter que colocar no nosso cronograma para a gente para ver a viabilidade disso. Isso é mais assim uma declaração de intenções, né? E também para vocês até fazerem uma sugestão, se vocês quiserem, né, do que vocês gostariam mais de estudar e tal, do que propriamente um programa, tá? Então, não é um programa ainda. É mais uma ideia do que de como mais ou menos nós vamos trabalhar, tá? Então, nós vamos iniciar o curso com uma base teórica. Isso significa Aristóteles. Sim, nós vamos ler o Aristóteles de novo, né? Porque a nossa vida é ler o Aristóteles, né? A poética. Então, a gente vai falar um pouco das origens clássicas do teatro, e além do Aristóteles, nós vamos ler um outro crítico literário e filósofo da linguagem, que é estudado tanto na literatura como na linguística, que é o russo Mikhail Bakhtin. Vamos ler só um capítulo dele para a gente entender como se dá essa passagem do teatro para a narrativa moderna. Como que o teatro, do final da era clássica, né, para a era medieval e depois principalmente na era moderna, como que o teatro vai influenciando a narrativa. Então essa é a nossa base teórica que eu estou chamando aqui, que na verdade são as origens clássicas do teatro. Uma outra vertente da nossa disciplina é estudar a história do teatro no Brasil e em Portugal, que muitas vezes tem relações. Teatro medieval não tem no Brasil, por exemplo, né? Mas a gente pode aliar essa questão do teatro medieval até com origens clássicas do teatro. Vocês até vão ver como, porque na verdade o Bakhtin ele vai estudar
o teatro medieval e do início do Renascimento. E aí é interessante o teatro da catequização, para a gente ter um olhar crítico sobre isso, né? Então, as primeiras peças teatrais encenadas no Brasil foram peças feitas pelo padre Anchieta, que tinham por objetivo a catequização indígena, né? Então, falar dessas questões de colonização é interessante também. O teatro renascentista, que é de extrema importância para o drama e para a narrativa modernos, né? Drama moderno e narrativa moderna. O teatro romântico, e aqui mais do que peças teatrais, que nem são tão de boa qualidade, tem muitas peças do José de Alencar, tem peças do Machado de Assis, mas elas não são necessariamente de tanta qualidade. As portuguesas são melhores, né? No entanto, a gente tem, para a vida literária no Brasil, um momento muito importante no romantismo, né? na questão do teatro no romantismo. O teatro ele virou um lugar onde a elite brasileira aprendia a ser elite. Né? Então, pela representação, o que estava lá representado, a convivência, virou simplesmente assim a principal atividade de lazer da elite brasileira. E, como todo mundo já deve saber, é a elite brasileira que configura o romantismo e a forma como o Brasil deveria ser entendido, né, na visão romântica. Mas a gente vai retomar isso. O teatro modernista também tem a sua grande importância no Brasil. A gente tem um menos conhecido no teatro, que é o Oswald de Andrade, mas que tem sua importância, e tem o Nelson Rodrigues, que acho que é o autor mais conhecido de escrita dramática no Brasil, né? E depois nós temos também uma questão mais de vida literária aqui, um pouco de vida político-literária, né? Que é o teatro de vanguarda e o tropicalismo, né? Que daí tem uma virada na forma de entender o teatro no Brasil. Então, não sei se dá para a gente abordar tudo isso, possivelmente não, ainda vou colocar no cronograma, mas as intenções, né, o porquê que está aí toda essa parte, é isso. Uma outra vertente, então assim, base teórica é o nosso início, a nossa introdução, vamos dizer. E a disciplina, então, vai para 3 vertentes. História do teatro no Brasil e em Portugal, literatura, cinema e literatura e a prática como componente curricular. Então, nessa outra vertente, cinema e literatura, a ideia é falar sobre a linguagem cinematográfica, né, falar um pouco sobre como que é a linguagem cinematográfica e, principalmente, né, vamos abordar adaptações de livros para o cinema. E aí eu já tenho 2 propostas para vocês, né, para fazer a avaliação, né, que são 2 adaptações de livros em português para o cinema. E já até vai ficar gravado, né? Mas eu vou falar. Já até pirateei os 2 filmes para vocês não terem problema de achar ou ficarem aí navegando nas... sei lá, às vezes... um deles só é que tem em streaming, né? O outro é até super difícil de achar, mas já passei o antivírus, tá tudo certinho, tá? Para compartilhar com vocês. Um deles, né? É um português e um brasileiro. O português é o Saramago, é o Ensaio sobre a Cegueira. E um brasileiro, o livro brasileiro, o filme brasileiro, que é uma adaptação, é Desmundo, que é a adaptação do livro homônimo, Desmundo, da escritora cearense Ana Miranda. Então, esses, na verdade, vão ser mais para vocês fazerem atividade. Essa é uma que eu já tenho pensada, né, a avaliação. Mas, aqui, quando a gente falar de adaptações de livros para o cinema, a gente pode discorrer um pouco mais, podemos pensar em outras, né, para as aulas mesmo, trazer outras adaptações que não sejam necessariamente
de Portugal ou do Brasil, né? A gente pode falar de outras que sejam internacionais, em inglês, por exemplo, né? Que tem bastante coisa. Até passando por famosíssimas como Harry Potter, né? E como prática, como componente curricular, aí a gente vai pensar na linguagem dramática no ensino de literatura. A linguagem dramática passa por teatro, filme e produção de vídeo. Então, uma coisa assim é pensar, e aí eu vou alimentar vocês com informações sobre esses 3 itens, né? Como que a gente pode trabalhar com o teatro na escola, né? Quais são as possibilidades, né, da gente trabalhar o teatro na escola, peça teatral mesmo, né, realizar para o ensino de literatura, sempre pensando isso, para o ensino de literatura na educação básica. Então, como que a gente montar uma peça teatral pode ajudar no ensino de um livro, né, por exemplo, de uma época literária, por exemplo, né? Filmes como estratégia, então você utilizar o filme, por exemplo, as adaptações, né, de livros para o cinema, como você pode utilizar o filme, para chegar na literatura, né? Como que isso pode ser usado como estratégia. E a outra coisa, em vez de produzir uma peça teatral, é a produção de vídeo. Isso está muito na moda, é muito querido dos alunos, sempre é um sucesso, eles gostam muito, né? Porque é o momento do TikTok e de outros aplicativos, né? De fazer vídeos curtos. Então, como é uma coisa muito do interesse deles, e talvez de vocês e nosso, né? Também eu não sou muito fã do TikTok, mas não é só os jovenzinhos lá de 15 anos que gostam do TikTok. Todo mundo gosta do TikTok, né? Ou de outros, né? Que tem vários outros, nem sei todos os nomes, mas enfim, sei que tem vários outros aplicativos para fazer esses vídeos curtos. Então, como que a gente pode usar a produção de vídeo, ou até mais longos também, como estratégia para o ensino de literatura? Então, essa é a terceira vertente aqui da nossa disciplina, tá? Como nós vamos desenvolver isso? Aquilo que eu disse para vocês. No ensino remoto, aula síncrona às sextas-feiras para esta disciplina, das 19 às 20h30. Tá? Então, a gente começa 10 minutinhos depois e temos aí 1h30 de aula. Pode ser que a gente não use 1h30 de aula, né? Pode ser que a gente use menos, né? Mas já vou avisando para vocês, se preparem, porque o que eu pretendo é que vocês participem um pouquinho mais, senão eu vou ficar só eu falando, e é bem cansativo e a gente não produz tanto, né? Porque o conhecimento, principalmente numa área de letras, numa área que a gente trabalha com texto, o conhecimento é produzido pela troca de ideias, né? E não por uma pessoa falando, os outros ouvindo. Isso não é produção de conhecimento, isso é canonização. O atendimento, né? Que daí não é obrigatório, é só para quem tem dúvida, quem que precisar de atendimento, vai ser depois da aula síncrona. Então, a gente dá 10 minutinhos aqui, ou mais, para terminar, e o atendimento vai ser das 20h40 às 21h40, tá? E como que vai ser contabilizada a frequência? Aí vai depender de como o aluno se relacionar com a aula que será dada. Como eu já disse, já estou repetindo que teve gente que chegou depois, né? Quem participar da aula síncrona, na aula síncrona eu vou fazer chamada, quitou. Já está com a presença no dia, que sempre são 4 presenças, porque são 4 aulas no dia, tá? Então, mesmo que a gente não faça uma aula síncrona de várias horas aqui, vai ser só de 1h30, a chamada vai valer para 4 aulas, tá? E quem não puder assistir, não puder participar da aula síncrona ao vivo, quem vai ver a gravação vai ter que fazer uma pequena atividade diagnóstica com data marcada para contabilizar a frequência, tá bom? Essas atividades são independentes da avaliação. Como eu falei, eu já estou fazendo aqui um híbrido quase. Eu já estou fazendo uma transição para o ensino presencial. Então,
não tem nada a ver essas atividades de quem for assistir a aula síncrona gravada, né, quem for assistir a gravação, vai fazer uma atividade que é independente de nota. Essa atividade é uma mini atividade pequenininha, um quiz, uma resposta num fórum, uma resposta de um parágrafo a uma pergunta, né, uma atividade bem breve, que é para eu checar que a pessoa assistiu a gravação da aula síncrona. E só conta a frequência, não vai contar nota. A nota vai ser pelas avaliações, tá? Eu propus aqui 3 avaliações, vocês já estão morrendo com isso. Mas eu já tinha pensado na avaliação, também pensando no ensino presencial. Pode ser, então, que dependendo aí do meu plano de ensino, eu mude isso, ou eu condense aí 2 avaliações em uma, porque a ideia da minha avaliação 1 aqui, ó, era fazer com discussão em aula. Então, cada grupinho, né, um grupo de 3, 4 pessoas, né, iria apresentar um plano de aula, né, numa das nossas aulas, né? Então, falaria um pouco sobre um desses temas aqui, escolheria um deles, né? Ou teatro na escola, filme como estratégia, ou produção de vídeo, pensaria numa aula. E não é que eu apresentaria a aula para gente, mas falaria sobre a aula. Eu escolhi teatro na escola, pensei numa aula assim, numa aula assada. Então, ficaria menos o texto escrito e mais uma apresentação. Uma discussão, na verdade, né? Então, seria algo importante, porém com certa informalidade, fácil de fazer. Não sei se no ensino remoto vai dar para fazer a mesma coisa. Então, ainda estou considerando essa avaliação, que na verdade seria a minha favorita, tá? A avaliação 2, um resumo das características de uma das fases da história do teatro, né, em língua portuguesa, no Brasil ou em Portugal, né? Porque a gente já viu que literatura em língua portuguesa é mais ampla do que Brasil e Portugal, bem mais. Então, eu escolheria, por exemplo, vou falar aqui um pouco sobre o teatro no romantismo, né? Então, eu faria um resumo das características do teatro no romantismo. É uma coisa assim muito comum até em escolas, em faculdades americanas, né? Que é fazer o resumo da aula. A gente tem a aula, tem a bibliografia referente à aula, e aí o aluno faz o resumo do que ele aprendeu na aula. É uma coisa assim também bem breve. Então, na verdade, seria algo também mais simples, né? Por isso que eu estou considerando 3 aqui. A terceira é que seria uma análise um pouco mais profunda, né, que seria a análise da adaptação cinematográfica. E aí, claro, né, baseado em bibliografia, que eu vou compartilhar com vocês, tudo isso, né, toda a bibliografia vai estar no Moodle. Independente de ensino presencial ou remoto, eu vou continuar trabalhando com o Moodle. Só que no ensino remoto, basicamente, a nossa sala de aula é no Moodle. Mas no ensino presencial, o Moodle é uma ferramenta de compartilhamento de atividades. Tanto de entrega de atividades, que fica muito mais fácil você entregar no Moodle, que você não precisa estar no dia da aula para entregar o seu trabalhinho escrito. Né? Quando você está no Moodle, você tem até mais tempo para entregar e entrega virtualmente, né? Então, mesmo no presencial, eu continuo trabalhando com o Moodle. E o Moodle também é um modo da gente compartilhar a nossa bibliografia, né? Enfim, tudo que vocês precisam para fazer as avaliações vai estar lá no Moodle. As bibliografias necessárias para cada aula, aí eu vou colocar direitinho no Moodle. A gente vai fazer, embora a gente vai ter a aula síncrona,
enquanto nós estivermos no ensino remoto, pelo menos, eu vou fazer aquela divisãozinha por aula, né, para vocês se organizarem. Então, para cada aula, com certeza vai ter um texto ou 2 textos no máximo para vocês lerem, né, para a gente poder fazer as discussões necessárias de cada tema, né? E, para além disso, tem sempre uma bibliografia maior, mais ampla, que é a bibliografia da disciplina, que não é necessariamente para vocês lerem tudo, né? Eu preciso alimentá-los com essa bibliografia, né? Vocês têm que ter acesso a elas, até para consultas futuras, né? Mas é claro que ninguém dá conta de ler tudo de tudo, né? Tudo de todas as disciplinas. Então, dependendo das suas escolhas para fazer um resumo, por exemplo, das suas escolhas para fazer a análise da adaptação cinematográfica, você também vai escolher a bibliografia correspondente. Pessoal, era isso que eu tinha que falar com vocês. Vou descompartilhar a tela aqui. E aí, quem tiver dúvidas, tiver sugestões a fazer... Ah, pessoal, peraí, vou compartilhar de novo, que tem uma coisa muito importante que eu tenho que dizer para vocês. Estava quase me esquecendo. Vocês devem ter visto aí na segunda página que tem uma atividade diagnóstica. Hoje, excepcionalmente, como não tinha nada combinado, excepcionalmente, eu não vou fazer chamada, né? Então, é injusto com quem estava presente. Injusto não, vocês têm informação fresquinha e vocês ainda podem tirar dúvidas. Mas eu preciso desse diagnóstico de todo mundo. Eu preciso que todo mundo entregue esse diagnóstico. Por que eu preciso? Eu preciso dessa atividade para poder pautar o meu planejamento, meu plano de ensino com vocês para essa disciplina, porque eu preciso saber o que vocês já sabem, principalmente dessa primeira questão aqui. Se vocês já conhecem a característica do texto dramático, eu digo isso porque o texto dramático é pouco conhecido, pouco estudado. Quando a gente está no ensino médio, nem se fala no ensino fundamental. Ou talvez até o contrário, no ensino fundamental tenha mais teatro do que no ensino médio, não sei. Mas, de qualquer forma, em geral, o texto dramático é pouco lido. Pouca gente tem acesso, a gente estuda pouco na educação básica. Então, assim, não é para fazer pesquisa no Google. Não tem resposta certa ou errada. O que eu preciso mesmo saber de vocês é o que vocês de fato conhecem. Pode ser que você vai chegar aqui na questão 1, ao descrever as características do texto dramático, você vai me dizer, eu nunca li um texto dramático e não sei dizer quais são as características. Se for essa a sua verdade, você tem que me dizer a sua verdade, porque eu preciso saber o que eu necessito trazer para vocês, para que a nossa disciplina não fique aí ninguém vagando, né? Trazer todo mundo aqui para a gente caminhar junto, tá bom? Então, são 2 questões que eu não espero que vocês façam nenhuma, aliás, não é para fazer nenhuma pesquisa sobre isso, é para vocês, de fato, responderem para mim o que vocês sabem, se sabem. Né? Se não souberem, também não tem problema. Isso aqui não é avaliação, isso não vai ter assim uma ideia sobre cada aluno, realmente necessário para que eu faça um plano de ensino de vocês, tá bom? Mas aí, como eu preciso que todo mundo entregue até a semana que vem, né? Então, quem me entregar é que vai contabilizar as 4 presenças para a aula de hoje, tá bom? Que eu coloquei errado, né? No dia 3, é dia 4, tá? Eu fiz de noite, bem de noite já, e coloquei errado aqui. É para o dia 4, fazendo a correção aqui, tá bom? Questão 1, descreva as características que você conhece do texto dramático. Então, sei lá, o que eu espero que você diga, é um texto que tem só falas, né? Tem
a distribuição das vozes, sei lá, o que você souber sobre o texto dramático. Só o que você souber. Questão 2. Escolha uma adaptação cinematográfica de livro que você já viu. Vale Harry Potter, vale Percy Jackson, sei lá, é Percy Jackson, como é que chama aquele lá? E dê sua opinião sobre ela. Vale Escrito nas Estrelas, qualquer uma que você já tenha visto, mas você vai ter que ter lido o livro e visto o filme. Tá? Pode ser Senhor dos Anéis, o que for. Tá? Então, você vai escolher essa adaptação cinematográfica que você já viu e vai dar sua opinião, fazendo a comparação entre o texto e a linguagem cinematográfica. Como essa sua... É opinião, gente. Opinião não tem certo ou errado, tá? Opinião é opinião. O que eu vou avaliar com isso? Eu vou avaliar quais são o que vocês perceberam, né, de linguagem narrativa do cinema e linguagem narrativa do texto que vocês fizeram, que vocês compararam. Vocês não precisam se preocupar com a minha preocupação. Vocês precisam só se preocupar em dar a sua opinião. Gostou, não gostou e por que gostou e não gostou, né? Porque opinião não é assim, ele achei legal, achei bonito. É o que você achou legal, o que você achou bonito, o que você achou bom ou o que você achou muito ruim, o que ficou faltando na adaptação cinematográfica quando você compara com o livro. Tudo bem, pessoal? E agora sim, abro para suas dúvidas em relação a essas coisas aí que eu conversei com vocês aí da apresentação da disciplina. Também estou aberta a sugestões, se quiserem sugerir outras coisas, tá bom? Quem quiser falar, a palavra está aberta. Pessoal, fica combinado também que quem nessa atividade diagnóstica, não está escrito lá, mas já fica combinado com vocês, que quem quiser também aproveitar a atividade, dar uma sugestão de alguma coisa que queira ver sobre avaliação, sobre a forma da aula, também podem colocar lá, tá bom? É a sua última chance, porque depois quem não falar e não escrever nada vai ter que aceitar meus termos, e aí não pode chorar. Tudo certo então, gente? Nenhuma dúvida? Tem chat. Peraí que eu vou ver aqui. Que às vezes tem gente que não escreveu e eu não tô vendo, gente. Puxa, Guilherme, Aristófanes é sensacional. Só que a gente não vai trabalhar com teatro clássico, infelizmente. Mas quem já leu algum teatro clássico, ótimo, vai ter uma compreensão melhor do que o Aristóteles e o Bakhtin vão estar falando. Sim, Júlia, vai ter aula síncrona toda semana. Eu falei, é pra gente sair se amando ou se odiando. E quinta e sexta comigo. E vou dizer uma coisa pra vocês, vão se preparando, que eu acho que muito professor vai optar por isso, porque é o que eu falei, a gente, de certa forma, nesse otimismo geral, que espero que esse otimismo se concretize em fatos, nós estamos já tentando fazer um híbrido, vamos dizer assim, se é que eu posso chamar assim, uma passagem mais suave pro ensino, do ensino remoto para o ensino presencial. Sim, Júlia, a bibliografia vai estar no Moodle. Aliás, deixa eu falar um pouquinho do Moodle. Até ontem, à noite, o Moodle não estava funcionando, não tinha nenhuma disciplina nova no Moodle, porque o Moodle estava sobrecarregado. Hoje as disciplinas já estão liberadas, então vocês já vão conseguir acessar a disciplina, mas não tem nada lá. Acho que de muitos professores, a não ser quem
conseguiu trabalhar hoje nisso, tá? Eu não consegui, tive uma sexta-feira bem agitadinha. Então, vou pedir para vocês o prazo de já começar a alimentar o Moodle até sexta-feira que vem para essa disciplina, né? Para educação literária na quinta-feira, quando a gente tiver a nossa primeira aula de educação literária, já vai ter alguma coisa no Moodle. Tá? Como eu gosto de fazer também uma troca de bibliografias normalmente, né? Então, eu também vou fazer como eu fiz além de colocar no Moodle o que vai ser necessário para as aulas, eu vou fazer uma pasta do Drive com vocês para a gente alimentar aliás, nessa disciplina a gente vai poder alimentar com bibliografia e com filmes. Né? Então, quem tem filmes gravados, né, que sejam adaptações literárias, e assim, para o trabalho, aquele trabalho que eu estou propondo, é um daqueles 2 filmes que eu também vou disponibilizar para vocês. Mas para a gente discutir linguagem literária, etc., pode ser qualquer adaptação literária. E aí eu acho que enriquece também a nossa discussão. Então, vou fazer aquele drive que eu vou colocar a bibliografia para vocês, mas vocês também podem alimentar o drive com livros e filmes que sejam interessantes para a nossa discussão, tá bom? Guilherme não sabe ler. Tá no curso errado, então. E que bom, Júlia, que você achou o plano interessante. Essa disciplina é bem legal, mas eu vou agora dar aquela puxadinha na orelha de novo. Vai ficar mais legal se a gente conseguir discutir nas aulas, né? Que vocês se manifestem um pouco, porque se só eu ficar falando, não vai render não, gente, porque é uma disciplina, principalmente nessa parte de cinema, que a gente precisa trocar ideias. Até porque cinema não é uma coisa que é exatamente a nossa área de letras. A gente vai transitar aí em outras linguagens. Então, é importante que vocês tragam as suas experiências também. Com certeza vai ser mais enriquecedor. Ok, pessoal. Se não tiverem mais dúvidas, né? Aí eu encerro aqui. Hoje não tem plantão, hoje já tá bom, tá bom? A gente começa o plantão de dúvidas na semana que vem, tá? Não esqueçam que segunda-feira já está feita a convocação, tá? Pela professora Vanessa. Segunda-feira nós nos encontramos de novo, mas nessa atividade conjunta com as 3 turmas que já entraram, né? O primeiro ano vai entrar mais para frente, para a gente falar aí do semestre, tá bom? Bom fim de semana para vocês. Beijos. Bom retorno ao semestre. E vacina no braço, gente. E vamos torcer. Não pulem carnaval, sambem em casa, por favor. Esse ano, pelo menos, para a gente conseguir se encontrar presencialmente esse ano ainda. É o último ano de vocês. Quero muito que vocês terminem no presencial, tá bom? Até a próxima semana.